Nesta semana, em Café com Aroma de Mulher, muitas emoções vão rolar. Sebastião se casa com Lúcia e reencontra Gaivota. Além disso, ela vai contar toda a verdade por que ela foi embora de Nova York. E Sebastião vai atrás de Lúcia para confrontá-la. Será que Sebastião vai terminar com Lúcia após descobrir toda a verdade? Então, assista ao resumo semanal de Café com Aroma de Mulher, a sua novela da Band. Tudo começa quando Maracutia, Salinas e Carmela conversam sobre contar a verdade sobre o nascimento do bebê de Sebastião e Lúcia. Carmela comenta que a filha precisa de um tempo antes para saber disso, porque é muita coisa para a cabeça dela processar, e eles acabam aceitando a não contar nada de imediato para a Gaivota. Sebastião liga para sua irmã Marcela e revela que pediu a Lúcia em casamento, e Marcela fica chocada. Sebastião conta à irmã que não sabe se pediu ela em casamento por despeito ou por amor a Sofia, mas que ele precisa sim esquecer a gaivota. E é nesse momento que Gaivota fala para a mãe a mesma coisa, que ela precisa esquecer de Sebastião, mas que nesse momento é quase impossível, porque a cara do filho dela é a cara do próprio Sebastião. Gaivota não para de falar de Sebastião e questiona a mãe o que ela acha, se ela acredita que o Sebastião foi capaz de se casar com a Lúcia. Na cena seguinte, Leônidas pergunta a Gaivota se ela está bem. Ela diz que sim, e que o filho dela faz ela esquecer de todos os pensamentos ruins. Leônidas questiona o porquê dela estar dizendo isso, e a moça conta que ela pensa que está impedindo o filho de conhecer o próprio pai. E ela relembra que quando ela era criança, ela sempre sonhou em conhecer o pai, mas que ela nunca pôde. Lúcia chega na mansão dos Valejo junto com o Sebastião. E Júlia diz que ela está radiante e que deve ser pela Sofia. Lúcia diz que sim, mas que não é apenas isso, e que ela e o Sebastião vão se casar, e beija ali o Sebastião. Júlia fica encantada. Na sequência, Júlia diz que eles já precisam organizar logo o casamento e, em seguida, o batizado da Sofia. Sebastião diz que tudo tem seu tempo e que elas não precisam correr com isso. Então ele se despede de Júlia e de Lúcia, dizendo que precisa fazer algumas coisas. Em seguida, Lúcia já manipula a sogra, dizendo que ela não sabe se já chama logo o juiz de paz para casá-los logo. E Júlia concorda, mas antes pergunta a Nora: Você está com pressa achando que o Sebastião pode mudar de ideia? E Lúcia responde que sim, e que ontem Sebastião falou sobre a gaivota com ela e revelou que ele viu lá no hospital o Salinas, que é o provável namorado da gaivota. E Lúcia também revela ali para a sogra que toda vez que essa mulher aparece, todos os planos dela vão por água abaixo. Então, Júlia diz a Lúcia que ela vai ligar para um conhecido dela, que é o Heriberto, perguntar para ele quais são os papéis necessários para a realização do casamento, e depois eles enviam esses papéis e fica tudo certo. E Lúcia concorda com a sogra. Gaivota pergunta a Maracutia se ela precisa realmente voltar para o povoado amanhã. Maracutia diz que sim, porque o Aurélio não sabe ficar sozinho e ainda tem muito tempo que ela não vê o seu filho. Maracutia também pergunta a Gaivota se ela pode contar para Aurélio que está tudo bem com o bebê, e Gaivota pede que não, porque ele iria contar para o Sebastião. E Maracutia insiste, dizendo que a mãe do Sebastião iria morrer ao saber que ela tem um neto tão lindo. E Gaivota retruca, dizendo: sim, a senhora Júlia ia morrer de infarto. E com certeza a pessoa que ela acha que deve construir uma família com Sebastião não sou eu, e sim a Lúcia.
De volta à casa Valejo, Lúcia liga para o hospital para saber como está a bebê e questiona que horas no outro dia ela pode visitar a menina. E é nesse momento que Júlia, a mãe de Sebastião, já chega dizendo que o Heriberto vai poder casar eles no dia seguinte, entre 2 a 3 horas da tarde. Sebastião, o quê? Ele questiona, como assim? Amanhã? Não, porque é tudo tão rápido. E Júlia diz a ele que em breve a menina vai chegar e que eles não vão ter tempo mais para nada. Apesar de Sebastião negar a ir ter esse casamento tão rápido com a Lúcia ainda consegue driblar ele para que ele aceite o casamento no dia seguinte. Em seguida, Lúcia já liga para sua amiga falando que Sebastião tá uma outra pessoa, tá muito amoroso e convida ela para ser a sua madrinha de casamento. E ela fala: "Eu vou verificar se o Ivan também vai poder ir amanhã". E Lúcia continua: "Eu quero que você esteja aqui, afinal você é a minha madrinha". E ela diz que sim, que pode contar com ela, que ela vai estar lá. De volta lá à casa de Gaivota, Gaivota continua conversando sobre Sebastião e a mãe não aguenta mais e acaba revelando que Lúcia já teve o filho de Sebastião. Tudo começa quando Sebastião pega as malas para ir embora da casa da sua mãe. Lúcia percebe e diz: "Você demorou muito tempo para entrar por aquela porta". E furioso, Sebastião responde que eles precisam ir embora daquela casa imediatamente. Com a voz mansa, Lúcia revela que a mãe dele vai sofrer muito e apela: "A Júlia me disse que a Sofia devolveu a vontade dela de viver", e isso toca o coração de Sebastião, que agradece a megera. Lúcia ainda finge que não gostou do casamento ser tão rápido assim, e Sebastião enfatiza que é justamente esse motivo dele querer ir embora. Sebastião conta que quer cancelar o casamento, mas Lúcia o manipula, dizendo que ele não teria coragem de fazer isso com a mãe dele, que só organizou tudo pensando neles e que ele precisa ter um pouco mais de paciência. Tá tudo muito difícil para a Júlia, depois que o pai dele faleceu. Sebastião acaba aceitando manter o casamento. Leônidas comenta com Gaivota que ele se sente muito mal em não ter dito nada a ela sobre o Sebastião. Gaivota responde que entende e que ela sabe que ele foi a primeira pessoa a querer contar toda a verdade para ela. Gaivota emenda: "O que Sebastião disse a você?" Leônidas diz que ele perguntou como está Gaivota. E Gaivota questiona: e por que ele disse isso? E Leônidas comenta que Sebastião acredita que eles estão juntos. E a Gaivota fica surpresa. Lemarcos pergunta a Carlos quem é a cliente que está reclamando da comida. E quando ele olha para o balcão, vê Marcela. Lemarcos vai conversar com Marcela. Marcela pergunta por que tem um prato no cardápio chamado Minha Gordinha. Lemarcos diz que se inspirou nela para fazer aquele prato. Marcela diz que como ele pode se basear em uma característica que a pessoa não gosta para dedicar um prato a ela. Lemarcos comenta que até tentou tirar o prato do cardápio, mas as pessoas vinham sempre pedindo a Minha Gordinha. Ele também enfatiza que tentou tirar a Minha Gordinha tanto do cardápio quanto do coração dele, mas não conseguiu nenhuma das duas coisas. Leônidas questiona se Gaivota está brava, e a Gaivota diz que não, mas Leônidas revela que agora ela vai ficar muito chateada com o que ele vai falar. Leônidas confessa que gostaria que Sebastião não aparecesse mais na vida de Gaivota e nem na do bebê, mas ele sabe que isso um dia vai acontecer e emenda: "Eu gostaria que você achasse a mesma coisa que o Sebastião acha e não gosta". E a Gaivota pergunta o quê? Leônidas diz que eu estou ao seu lado. Gaivota imediatamente muda de assunto e pede para eles comerem logo antes que a comida esfrie. Na sequência, antes de Gaivota ir se deitar,
Ela diz a Leônidas que nesse momento pode faltar a ela qualquer pessoa, menos ele, porque ele é quem nesse momento está ajudando muito ela, não só ela, mas também a mãe. Então ela é imensamente grata a ele. Leônidas interrompe Gaivota com um beijo. Em seguida, Gaivota pede um tempo para ele, mas diz que quer tentar um relacionamento com ele. Sebastião vai embrulhar Lúcia, que acabou dormindo, e vê uma mensagem do pai de Lúcia pedindo dinheiro a ela. E no dia seguinte, após visitar a bebê, Sebastião diz a Lúcia que quer fazer um contrato pré-nupcial. Lúcia pergunta se é por causa do pai dela. Sebastião responde que em parte sim, mas que o que ele quer é proteger o patrimônio deles e da Sofia. Lúcia tenta argumentar que ela não tem interesse no dinheiro dele, mas não adianta nada. Gaivota participa de um evento com Leônidas e fica muito feliz com tudo que ele disse para ela. A acolhedora acaba abraçando o engenheiro e diz que eles precisam se conhecer melhor e dar um passo a mais no relacionamento deles. Leônidas fica muito feliz e eles começam a andar de mãos dadas pela rua. Chega a hora do casamento de Lúcia e Sebastião, mas antes, Lúcia tem que assinar um contrato pré-nupcial. Sebastião pergunta o que ela achou do contrato e ela diz que ele é muito generoso. Ele pede que ela não se sinta mal. Lúcia diz que precisa que ele entenda que ela não está interessada no dinheiro dele e faz de tudo para não assinar o contrato. Sebastião diz: se não quiser, não assina. E ela questiona: e se eu não assinar? Mesmo assim, você se casaria comigo? Sebastião diz a Lúcia: se você não quer assinar o contrato de casamento, não assina. E Lúcia responde: e mesmo assim você se casaria comigo? Sebastião responde na lata: não. Então, a Lúcia aceita e ele chama o juiz para trazer o contrato pré-nupcial. Gaivota e Leônidas conversam com um sócio numa cafeteria. A acolhedora conta tudo que ela está planejando para sua cooperativa com as mulheres do povoado. O sócio gosta muito e eles até brindam com um café. Ele revela que já conseguiu um escritório e que eles já podem começar os trabalhos. E mostra para todos as chaves. Gaivota fica muito feliz e agradece a Leônidas. De volta à casa dos Valejo, o juiz de paz pergunta a Sebastião se é da vontade dele se casar com Lúcia. E antes de responder, ele pensa na Gaivota, mas acaba dizendo sim ao juiz. E logo em seguida, a Lúcia também. O juiz de paz os declara casados e Lúcia beija o Sebastião. No almoço do casamento, preparado aí tanto pela Marcela quanto pelo Lemarcos, Sebastião pede licença, porque ele vai ter que ir até a empresa assinar alguns papéis para o Pablo Emílio. Lúcia disse isso é realmente necessário, porque eles acabaram de se casar. Sebastião diz que os papéis são muito importantes e que ele não vai demorar muito. Gaivota, de braços dados com Leônidas, chegam até o prédio onde o escritório deles está para eles começarem os trabalhos. E ao entrar, Sebastião chama pelo nome de Gaivota. Ela olha para trás e fica perplexa ao vê-lo. Ao entrar no prédio, Gaivota dá os parabéns a Sebastião pelo nascimento da sua bebê e revela que foi o próprio Leônidas que informou para ela que a bebê dele tinha nascido. Então, Sebastião agradece, mas diz que a bebê ainda não está em casa, que ela nasceu prematura e por isso ela ainda está na incubadora. Ao entrar no elevador do prédio, Sebastião e Gaivota descobrem que vão trabalhar lado a lado. Após isso, eles se despedem. Gaivota entra com Leônidas no escritório e chora, se questionando: por que essas coisas só têm que acontecer comigo? Já na sala do Sebastião,
Aura, a ex-secretária da empresa Café Elite, leva para ele todos os relatórios que Ivan estava fazendo coisa errada durante a gestão do pai de Sebastião. No escritório de Gaivota, ela pede para Leônidas falar com o sócio, para eles poderem devolver a chave do escritório. Leônidas diz que isso é impossível, porque esse escritório fica num local que é chave para os negócios do sócio. Então, Gaivota acaba aceitando ficar ali naquele local, mesmo dividindo ali lado a lado com Sebastião. De volta à sala de Sebastião, Aura diz que o pai dele pediu para ela guardar esses papéis e que o pai sentia muita falta dele. Sebastião relata que sente muito não ter passado mais tempo com o pai. E Aura enfatiza: você precisa investigar tudo, porque o seu pai não merece menos que isso. Sebastião agradece a Aura e diz que vai manter tudo em segredo. Sebastião, inconformado, vai até o escritório conversar com Gaivota e ela diz que não tem nada para conversar com ele, mas ele enfatiza que só vai sair de lá depois que eles conversarem. Então, Leônidas sai do escritório para que eles possam conversar sozinhos. Sebastião revela a Gaivota que ele fez todo o possível para eles ficarem juntos e que era mais fácil ela dizer que queria ficar com o Salinas. Gaivota responde que não foi bem assim e lança a braba. Eu fui embora porque a Lúcia me procurou e disse que estava grávida e que era para eu ficar bem longe de você. Sebastião questiona: e por que você não me contou nada? Gaivota diz que errou, mas que ela ficou com muito medo de encarar aquela dor de frente. Gaivota olha para Sebastião e vê que ele está com uma aliança no dedo e pergunta: você está noivo da Lúcia? Sebastião responde que eles se casaram hoje e a Gaivota sofre. É brincadeira, hein? Tudo começa quando Sebastião está conversando com Gaivota e pergunta: você me odeia? Como Gaivota não responde, ele continua: você ainda acredita que eu te amo? Gaivota diz a ele que está bem claro que eles estão seguindo caminhos diferentes. Sebastião responde que sabe que eles não têm nada no papel, mas estão unidos para sempre. Gaivota pede para Sebastião ir embora, e como ele não vai, Salinas, o engenheiro, interrompe e pede para ele ir. Sebastião comenta que ele não tem nada a ver com isso. Só que Salinas diz: antes eu não tinha, mas agora eu tenho. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Sebastião questiona a Gaivota se isso é verdade. Como ela não responde, ele vai embora. Leônidas se aproxima de Gaivota e pergunta se ela está bem, e Gaivota responde que não. Momentos depois, tomando um uísque na sala, Lúcia vai se desculpar e Sebastião vai e lança a braba. Por que você não me disse que falou com a Gaivota em Nova York? Ela responde: que? Sebastião continua: memóriazinha seletiva essa sua, né? Corte rápido. Faca. É Tramontina. Só se lembra do que te convém. Mas eu vou te lembrar. E fala tudo o que ela fez. Sebastião comenta que até ali ele podia entender, mas não tem como, já que ela não contou nada, mesmo sabendo tudo que estava passando na cabeça dele. E que tudo isso depõe muito contra ela. Lúcia quer saber quem contou a ele, porque isso significa que a Gaivota está na cidade. Sebastião enfurece e questiona: por que você sempre tem que inventar uma história para me prender a você e não deixa as coisas acontecerem naturalmente? Corte rápido. Faca. É Tramontina. Lúcia esbraveja que quando Gaivota chega, ele deixa ela de lado. Sebastião rebate que a decisão não é da Gaivota, é dele. E como sempre, ela, a Lúcia, decidiu por ele.
Lúcia comenta que a decisão foi toda da gaivota, que se ela realmente tivesse interessada nele, teria ficado e contado tudo para ele. Na sequência, Gaivota conversa com Leônidas e ele diz que se machucou muito ao ter visto aquela cena dela com Sebastião. Leônidas diz que gosta vê-lo, mas vai ter que se afastar para ela pensar se quer ficar com ele ou com Sebastião. De volta à conversa de Lúcia e Sebastião, Lúcia pede para eles pararem de brigar e concentrar em formar uma família. Sebastião diz que isso é impossível, não tem como formar uma família à base de mentiras. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Lúcia diz que ele já arranjou um pretexto para deixá-la de lado e que, se for assim, ela vai pegar a Sofia e vai para Nova York no outro dia, imediatamente. Sebastião pede para ela parar de ameaçá-lo, porque a bebê não é só dela. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Lúcia diz que não está ameaçando, mas que ela não quer viver na corda bamba e sai da sala. No dia seguinte, Sebastião vai conversar com Gaivota, mesmo contra a vontade dela, e tenta explicar que só queria dar uma família para Sofia, para não faltar nada à bebê. Gaivota diz a Sebastião que ela não está sempre disponível para ele e que nesse momento ela tem uma vida e que ela está muito feliz e que ele não deveria estar ali porque se casou ontem. Sebastião ri, Sebastião ri e diz que só é no papel. Gaivota conta que mesmo que ele não tivesse um bebê ou não estivesse com a Lúcia, ela não ia querer nada com ele. Sebastião ri e fala que ela é a pior mentirosa do mundo e vai embora. Na sua sala, Sebastião conversa com Bernardo sobre a possibilidade de uma fraude na Café Elite. Bernardo diz que se isso for verdade, isso vai dividir a família. Sebastião pede ajuda ao irmão e ele aceita apoiá-lo. Por fim, Lucrécia está a ponto de encontrar Márcia e Ivan sozinhos no escritório dele. Tudo começa quando Lucrécia chega e vê Márcia saindo da sala de Ivan. Ivan diz à esposa que Márcia estava ali assinando apenas alguns papéis para o seu esposo. Márcia dá uma desconversada com Lucrécia e logo em seguida vai embora. No consultório, Lúcia pede para a médica para poder levar a bebê para casa. A médica diz que prefere que a bebê fique um pouco mais no hospital, mas Lúcia insiste, dizendo que não existe melhor lugar para a bebê ficar do que com a mãe. Com tanta insistência, a médica fala que vai avaliar novamente a bebê para verificar a possibilidade delas levá-la embora. Após a médica sair, Júlia fala para Lúcia que ela não pode colocar a vida da bebê em risco porque ela tem pressa. Lúcia diz que não é assim e que ela só quer a menina mais próxima delas e do Sebastião. Sebastião e os irmãos conversam sobre o aniversário de 70 anos da fazenda e Bernardo pergunta quem eles vão chamar para essa homenagem. Sebastião fala na gaivota e a Marcela ri e pede para o Sebastião esquecer disso. Sebastião enfatiza que a homenagem tem que ser tanto pela fazenda quanto pelos funcionários e diz que a mãe da gaivota, a Carmela, chegou na fazenda com apenas 17 anos de idade. Ela precisa ser homenageada. Bernardo diz que depois do que fizeram com o pai dele, a mãe não vai aceitar nada disso. Sebastião comenta que tudo isso foi armação para separá-lo de Gaivota. Bernardo fala que ele tirou o corpo fora e que ele não vai ser o responsável por falar sobre isso para a mãe dele ou para a Lúcia. E Marcela diz o mesmo. Já Sebastião argumenta que essa organização é deles e que ele não vai pedir permissão a ninguém. Corte rápido. Faca. É Tramontina.
Marcela encontra a Gaivota na saída do escritório da Café Elite e diz que ela está muito bonita. Na sequência, Marcela pergunta aonde ela mora, porque ela quer lhe oferecer uma carona. Só que não rola, porque a mãe de Gaivota liga para ela falando que o bebê está doente. Então Marcela pergunta para a Gaivota se ela ouviu algum barulho de bebê e se está tudo bem. Mas a Gaivota desconversa e vai embora. Lúcia e Júlia chegam em casa com um bebê. No escritório, Sebastião diz que os dados mostrados por Ivan não batem com o do relatório do pai deles. Bernardo diz se ele acha que o Ivan tá metido nisso. Sebastião diz que se tiver, ele vai para a cadeia. No final do expediente, Sebastião vai ao hospital ver a Sofia, mas quando chega lá, ele descobre que Lúcia já levou a menina. E quando ele está saindo do hospital, ele se depara com a mãe da Gaivota, que acabou de internar o menino com o nome de Fernando Valejo. Porém, ele não escuta nada. Sebastião pede para a dona Carmela participar da homenagem de 70 anos que eles vão fazer na Fazenda Casablanca. E ela diz que isso não depende dela, que depende da Gaivota. Já Sebastião diz que deveria depender dela sim. E Carmela fica de pensar. Em seguida, Carmela vai até o encontro da filha e pede para ela não sair, porque quem está ali é o Sebastião Valejo.